Nós estamos em campanha de missões e por isso nós vamos pensar a respeito do Evangelho que precisa chegar até todas as nações. Todas as nações um dia virão diante de Jesus e se dobrarão ante a sua face. E nós, nessa manhã, estudaremos um texto que fala a esse respeito. Eu quero que você abra aí o seu texto comigo, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Hoje nós estamos muito felizes de ver a Terezinha aqui entre nós, que sorrisão bonito. A Ângela já deu um abraço nela, já a cumprimentamos, muito bom. Muito bom também ver a Tayane aqui com a gente. Estivemos lá na casa dela essa semana. O Pedro, sejam bem-vindos com as crianças. Que bom que vocês estão aqui. Os demais já são de casa, né? Mas coloque em pé comigo, por favor. Mateus 24, eu leio do verso 1 até o verso 14. Você que conhece a Bíblia, você sabe que Jesus aqui está falando dos acontecimentos futuros e nós, nessa manhã, pensaremos a esse respeito também. Diz assim o texto de Mateus 24, de 1 a 14. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo irá acontecer. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro, haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão, odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número, enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra nós nos curvamos, diante da Tua palavra nós pedimos graça e misericórdia, diante da Tua palavra, ó Pai, nós pedimos que Teu Espírito fale ao nosso coração. Edifique a Tua igreja, mude as nossas concepções, retire de nós, ó Deus, pensamentos humanos, carnais, e coloca na nossa mente, ó Deus, a Tua santa e bendita palavra. Fale conosco, ó Pai, edifica a Tua igreja, desperta-nos para a obra missionária. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. O meu filho anda meio engraçadinho. Eu não sei quem deu tanta liberdade para ele, mas ele chegou para mim, Elaine, e falou assim: papai, você não vai para a igreja hoje não? Eu falei: estou pronto, estou indo para a igreja. Mas cadê a sua roupa de pastor? A roupa de pastor? É, aquela roupa que você sempre usa para ir no culto. Eu falei: não, hoje eu vou de camisa de missões. Eu falei: é. Eu falei: deixa eu ensinar para você uma coisa, meu filho. Deus olha o mais importante é o coração. E eu falei para ele: no final de contas, eu também estou vestindo a camisa. Eu coloquei a camisa da junta, vamos completar a missão. Aí ele falou assim: é isso mesmo, vamos junto completar a missão. Mas isso causou estranheza para ele.
E algumas palavras de Jesus causam estranheza para nós. Algumas realidades que Jesus fala e mostra em relação ao fim dos tempos também causam uma certa estranheza. E nós, nessa manhã, ouviremos o cenário que Jesus fala e pinta para nós. Mas eu sei que os primeiros minutos desse sermão, para algumas pessoas, ele será um tanto quanto melancólico, porque nós veremos a triste realidade da nossa sociedade, do mundo, que está sendo preparado para o anticristo e, consequentemente, para a vinda do Senhor Jesus. Mas eu quero crer que nós, ao ler esse texto, olhar esse texto e mergulhar nesse texto, sairemos mais comprometidos com aquilo que o Senhor exige e pede da sua igreja, que é a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Então, nos primeiros minutos, talvez, pode parecer que o cenário ele é difícil ou sem esperança, mas não é isso. E depois da metade para o fim, vocês verão que há muito a ser dito, há muito a ser falado, e certamente nós estamos do lado vitorioso e nós estamos com Jesus, e quem está com Jesus é mais do que vencedor, e nós vamos marchar como igreja rumo às nações para a honra e glória do nosso Pai. O contexto desse texto ele é muito rico, ele é muito interessante. Jesus acaba de orar e lamentar sobre Jerusalém, aquele texto famoso que particularmente eu gosto muito: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, Jerusalém que exterminou os mensageiros de Deus. E aí Jesus ora por Jerusalém, falando que ele gostaria de arrebanhar, de trazer todas as pessoas debaixo das suas asas. No capítulo 23 nós temos aquele sermão extremamente duro, difícil de Jesus aos líderes religiosos, aos escribas e principalmente aos fariseus, em que Jesus vai chamá-los de hipócritas, atores religiosos, sepulcros caiados, e Jesus vai chamar eles de ladrões que estavam saqueando a casa das viúvas. E você conhece aquele texto extremamente duro de Mateus capítulo 23, que Jesus vai falar o seguinte: olha, eles religiosos falam uma coisa, mas não vivem isso. Eles ensinam um princípio, mas não vivem isso. E eu também vim para mostrar essa realidade a vocês e tirar vocês dessa prisão religiosa que esses líderes que conhecem muito, ao invés de ajudar o povo, estão colocando mais fardos e mais fardos e mais peso sobre os ombros das pessoas. Muito semelhante ao tempo em que nós vivemos, que a religiosidade, ao invés de trazer libertação e ajudar as pessoas a buscarem a Deus, as pessoas vão ficando cada vez mais aprisionadas com liturgias, com metodologias, com doutrinas e preceitos humanos. E infelizmente muitas pessoas da nossa convivência, da nossa região, ainda sofrem com essa situação. Todo o contexto que nós estamos agora vendo parte lá de Mateus capítulo 21, quando Jesus entra em Jerusalém, sentado num jumentinho. Você vai se lembrar, ele é ovacionado como Filho de Deus, hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Então nós estamos nesse momento, e nesse momento histórico, Jesus está proferindo o seu sermão, chamado sermão profético, onde ele vai falar dos acontecimentos futuros, onde ele vai falar da sua segunda vinda, onde ele vai contar algumas parábolas com ênfase na vigilância, antes de ser preso, antes de ser morto. E Jesus aqui está vivendo o ápice da sua popularidade, ou seja, muita gente está do seu lado, a grande multidão está do seu lado, vírgula, e nem sempre ter a multidão do nosso lado é coisa boa. Essa mesma multidão que disse, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que disse, crucifica. Nem sempre andar com muita gente e estar em comunhão com a multidão é bom sinal, ou um sentido de
popularidade. Jesus aqui está vivendo o ápice da sua popularidade. Há uma grande multidão ao seu redor. E aqui Jesus vai chamar os seus discípulos a essa realidade de pregar a mensagem das boas novas a todo mundo. E para Jesus, as boas novas, essa mensagem do amor redentor de Deus deveria ser contada, deveria ser espalhada para todas as pessoas, de todas as nacionalidades, e todas as pessoas deveriam saber que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Assim como os judeus, eles ainda pensavam nessa proposta de ser um povo escolhido e de manter essa mensagem restrita a eles, vem Jesus mais uma vez, e na realidade Jesus vai fazer o que o Antigo Testamento todo disse, que o povo deveria ser um luzeiro, de que o povo deveria ser uma bênção para as outras nações, e vem Jesus e vai falar o seguinte: olha, essa boa notícia de que Deus ama a todos, vocês precisam levar, vocês precisam contar. E aqui, mais uma vez, Deus, por meio de Jesus, vai rompendo as barreiras étnicas, mostrando que desde Abraão, Deus está formando um povo de todas as tribos, povos e raças que venham glorificar a Deus, e esse povo escolhido deveria convocar as outras nações, os outros povos, a se renderem ao amor de Deus. E essa é a nossa missão: chamar as pessoas que nos cercam, chamar as nações, as tribos, as raças, e dizer a eles: olha, vocês precisam se render a Jesus, vocês precisam dobrar os joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É claro que nós precisamos ter em mente que a evangelização é um tema urgente para o povo de Deus, e essa nobre missão de ser sal e luz da terra deve fazer parte da nossa vida, da nossa essência, da nossa existência, e a nossa mensagem de redenção, de reconciliação ao mundo deveria estar nos nossos lábios. Mas, para contar as boas notícias, nós precisamos entender e compreender as más notícias. Eu já disse isso a vocês em outros contextos. Sempre quando alguém chega para nós e fala o seguinte, ou sempre não, na maioria das vezes: olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. E aí sempre a pessoa fala assim: qual que você prefere? Eu falo: claro que eu prefiro a má. Conta a má, eu já fico triste, vou saber da má notícia, e vem a boa, e a boa vai me ajudar. Então eu gosto da frase do Sproul, um teólogo que eu tenho lido muito, quando ele fala o seguinte: o evangelho é apenas uma boa notícia quando nós entendemos a má notícia. Ele se torna essa boa notícia, e essa boa notícia enche o nosso coração de esperança quando a gente entende a má notícia. E a má notícia é que os homens são pecadores, de que os homens são inimigos de Deus e estão condenados ao inferno. Essa é a má notícia. A má notícia é que nós não temos justiça própria. A má notícia é que o nosso coração, ele é pervertido, corrupto, ele busca o pecado. A má notícia é que a nossa mente só pensa nas coisas da carne. Mas a boa notícia é que Deus, por meio de Jesus, troca o nosso coração, renova a nossa mente e enche o nosso coração de esperança e nos dá a possibilidade da reconciliação com Deus. Então, para a gente entender a boa notícia, nós precisamos entender também a má notícia. Entender que nós, de fato e de verdade, somos pecadores. Não somos essas pessoas maravilhosas que a nossa sociedade diz para nós que nós somos. A psicologia moderna vai dizer o seguinte: não, valorize você, reconheça as suas potencialidades, veja o valor intrínseco da sua vida. E a gente precisa entender que nós, a partir de nós mesmos, não conseguimos agir com justiça. Gosto daquela frase de Isaías, quando ele fala o seguinte: olha, o máximo da sua justiça é um trapo de imundície. Você não é bonzinho não, como a psicologia moderna diz. Você é mau, você é pecador, você se afasta de Deus. Haja vista que toda a Bíblia vai dizer que nós somos ovelhas, correto? O que a ovelha faz? Se não, qual que é o plano da ovelha? Eu tive um casal de agapornis, não sei se você conhece, um passarinho periquitinho, pequenininho.
Quem já viu? Todo coloridinho, lindo. Comprei para a Natália, dei para ela. E aí o rapaz falou o seguinte para mim: olha, o Jefferson, esse passarinho aí, essa espécie, ele forma um casal para a vida inteira. Eu falei, legal, hein, bacana. E se um dos dois partir, o outro morre uma semana depois. Ou se um dos dois fugir, o outro também morre, porque eles formam um casalzinho no viveiro e ficam a vida inteira. Eu falei, legal, dei de presente de dia de aniversário de casamento. Eu falei, Natália. Aí ele falou assim, só que é o seguinte, pega um arame, amarra as portinhas, porque esses bichos ficam o dia inteiro, é claro que ele falou brincando, né, pensando em fugir. Eu falei, não é possível, não vai fugir. Aí todo dia eu ia lá, cuidava dele, amarrava a portinha, tudo tal. Aí precisei um dia ir para Rio Claro, ver minha mãe, deixei os bichinhos lá, e coloquei um pano e falei assim, vocês não fogem, quando eu voltar, quero ver vocês aí. Quando eu voltei, só tinha um. Num dia que eu fiquei fora de casa, o que eles fizeram? Fugiram. Eu falei, Natália, vamos soltar a fêmea para ver se a fêmea acha o macho. Eu falei, não, vamos deixar aí. Depois de alguns dias, o que aconteceu? Morreu. E com aqueles passarinhos, eu aprendi que a vida deles era pensar em fugir. Assim como nós, como ovelhas, pensamos em fugir da presença de Deus, nos afastar da presença de Deus o tempo inteiro. E nós precisamos ter essa consciência. E se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, nós ainda estaríamos longe de Deus. E aqui Jesus vai falar sobre essa realidade, que nós precisamos entender o Evangelho e como o Evangelho nos busca, porque nós somos ovelhas perdidas, mas o Pai nos ama e enviou Jesus para ir lá no mundo e nos tirar das trevas e nos trazer para o reino. Agora veja que Jesus aqui está conversando com as suas ovelhas, com o seu rebanho, e o seu rebanho está preocupado com as construções do templo. O seu rebanho, ou os seus discípulos mais próximos, ao invés de estarem preocupados com a missão, com a evangelização, com o futuro da obra de Deus, eles estão preocupados com as construções do templo. Eles estão preocupados com a arquitetura de Jerusalém e do templo, e falando para Jesus o seguinte: olha aqui, chamando a atenção, veja as construções do edifício. Aí vem Jesus, e hoje nós não poderemos nos deter nesse ponto, né? Mas Jesus vai falar o seguinte: olha, vocês estão vendo todas essas coisas? Não vai ficar aqui pedra sobre... Vocês gostam, vocês valorizam a arquitetura, a construção. Eu estou dizendo para vocês que meu ministério não é nessa perspectiva. Esse templo aqui e a cidade de Jerusalém vai ruir. Caiu Jerusalém ou não? E mais tarde, versículo 3, Jesus vai se assentar, posição de um rabino na época, e seus discípulos vêm no particular. Eu achei interessante isso. Quando a gente tem dúvidas, e é uma dúvida muito aguda, e eles não entenderam a mensagem de Jesus, o que eles fizeram? Vai fazer uma pergunta no meio da multidão? Eles foram no particular, porque eles ficaram também preocupados, porque assim, se tem uma coisa que Jesus sabia fazer, é provocar as pessoas à reflexão. Depende do que você pergunta, eu sempre digo isso. Pode perguntar o que você quiser, mas dependendo da pergunta, você vai ouvir alguma coisa talvez que você não deseja, não esteja preparado. Eles sabiam que a pergunta era um tanto quanto deslocada, então eles falam o seguinte: olha, no particular, diga-nos quando tudo isso vai acontecer. Quando vai acontecer a destruição então do templo, quando tudo vai acabar, quando nada vai ficar pedra sobre pedra. Fala para nós sobre isso e fala para nós qual que é o sinal que vai indicar a sua vinda e o fim dos tempos. É interessante, irmãos e irmãs, que desde aquela época as pessoas são preocupadas com o fim dos tempos. Não sei você, mas eu vejo tanta gente perguntando, preocupada com o fim dos tempos. Para nós cristãos, o fim dos tempos pode ser hoje, amanhã e daqui 100 anos. Para nós, nessa perspectiva, não muda muita coisa, ou muda? Eu me lembro quando criança, 2000 chegará, 1000 chegarás e 2000 não passarás, todo mundo com medo da virada do milênio. Teve um retiro lá na nossa igreja, todo mundo com medo.
Aí teve uns americanos gostam disso, né? Matemática, fizeram um cálculo, disseram o dia que Jesus ia voltar. Mas os discípulos já estavam preocupados com essa pergunta lá no passado. Quando? Quais são os sinais? Mostra para nós, fala o dia. Em vários momentos do ministério de Jesus, é uma curiosidade da racionalidade humana, só isso. E vem Jesus e fala o seguinte: nem o filho sabe, só o Pai tem lá no seu livro, na sua agenda eterna, e o Pai sabe. Vocês não precisam saber, vão pregar o Evangelho, simples assim. Mas ô Jesus, não interessa para vocês, vamos embora, vamos cumprir a missão, vamos completar a missão. Quais são os sinais? Aí Jesus então vai falar para nós a respeito dos sinais. E veja que Jesus fala de algumas situações sociais e espirituais que eu acho muito, muito interessante. Gostaria que você me acompanhasse aí no versículo 4. Jesus responde assim: não deixe que ninguém os engane. E aqui Jesus está falando o seguinte: cuidado com o engano dos falsos ensinos. E ainda é uma missão nossa combater os falsos ensinos e alertar o nosso povo a ter cuidado. Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com o engano que está por trás de vários ensinos. É preocupante hoje quando as pessoas ficam falando assim: olha, no YouTube tem de tudo. Eu falei, tem de tudo, inclusive heresia, inclusive coisa que não presta. Tome cuidado com aquilo que você está pesquisando. E Jesus vai mostrar a realidade de que nos dias que antecederão a sua vinda, muitas pessoas serão enganadas. E quantas pessoas estão sendo enganadas por tantos falsos profetas. Não sei se você concorda comigo, mas nesses últimos tempos o que eu mais tenho visto e ouvido são mensagens de falsos profetas. Até outro dia eu fui um pouco duro com uma pessoa, quando ela falou a respeito de pastores, e aí eu precisei então mostrar que há diferença entre os pastores. E ela falava: olha, mas essas pessoas aí nem chegam na igreja, já são consagrados. E eu falei assim: nós batistas não. Tem que fazer seminário, tem que ser ordenado, tem que passar pelo concílio da igreja, tem isso, tem aquilo, mas assim, nesses outros movimentos e nesse arraial evangélico, todas as pessoas recebem o título de pastor, apóstolo, missionário, bispo, semideus, quarta pessoa da Trindade, e estão enganando as pessoas. Semana após semana nós estamos aqui e as pessoas batem a nossa porta dizendo das dificuldades que enfrentam por conta de maus ensinamentos e de ensinamentos distorcidos. E Jesus está falando assim: nos últimos dias, falsos obreiros, falsos profetas, e alguns ainda terão a ousadia de dizer o seguinte: eu sou o Cristo. E aí Jesus fala assim: não confie. Cuidado também com as notícias alarmantes, eu já disse isso em outros momentos. Cuidado com essa agenda da comunicação, da mídia, que quer nos alertar o tempo inteiro. Tudo agora é urgente, não é assim? Tudo é alarmante. Esses dias eu fui na casa de uma irmã e falei para ela: desliga esse meu concorrente aqui. Eu falei: por quê, pastor? Desliga. É tanta notícia ruim que sai dessa televisão, desse camarada. Desliga isso aí. É só tragédia, não tem uma boa notícia, é só coisa ruim. Cuidado com isso. Agora veja que Jesus está falando que nós viveremos com uma certa dose de notícias terríveis. A palavra pastoral de Jesus é o seguinte: não entre em pânico quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra. Pelo menos no nosso tempo, na nossa parte recente da história, nós nunca ouvimos falar tanto de guerra do que nos 3 últimos séculos. Guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, igreja contra igreja, ministérios contra outros ministérios, as pessoas vivendo num conflito. E a palavra pastoral de Jesus é o seguinte: não entre em pânico, desliga, para de ouvir esses noticiários alarmantes. O mestre está dizendo o seguinte: é necessário que essas coisas aconteçam.
É necessário para revelar a maldade do ser humano, mas também para mostrar como esse ser humano está distante de Deus. É lamentável ver, ouvir e ter contato com as situações da guerra na Ucrânia, por exemplo. Eu tenho muito contato com os missionários, por exemplo, lá em Moçambique, ainda o povo está em guerra, em conflito. Temos entre nós 2 famílias do Haiti. Ontem eu estava conversando com um deles, e eles falando da guerra social, do conflito, coisas que a mídia já nem fala mais. A guerra da Síria, por exemplo, a gente já até esqueceu. Da Ucrânia já fez 1 ano. Mas não entra em pânico, povo de Deus. É necessário que assim aconteça. Estava na agenda de Deus. Deus não foi surpreendido. Jesus está dizendo para nós que nós ouviríamos falar de fome. Você ouve falar de fome? A fome vai denunciar a ganância do ser humano e vai mostrar como o desprezo político está promovendo pessoas com fome. Terremoto. Vimos aí algumas semanas atrás a quantidade de mortos por conta de um terremoto. Prédios e prédios e cidades sendo completamente destruídas. Parecia um brinquedo caindo, casas, pessoas. E aí Jesus vai falar para nós no versículo 8, assim, me acompanhe a leitura. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. E aí chega as pessoas e falam assim: e aí, pastor, nós estamos vivendo o final dos tempos. Desde que Jesus pisou na terra, já começou o final dos tempos, convenhamos. Vamos partir desse pressuposto? Jesus chegou e falou o seguinte: olha, eu vim morrer, ressuscitar e vou voltar. Já deu a sentença. Vocês precisam pregar o evangelho até a consumação dos séculos. Eu volto. Espera um pouquinho que já eu volto. Na agenda do Pai eu estou de volta. Agora Jesus está falando o seguinte: olha, quando tudo isso começar a acontecer, você vai perceber as dores do parto. E assim como uma mulher que está grávida sente as dores, e as dores sinalizam a chegada do bebê, esses sinais aqui citados por Jesus vão revelar que a sua vinda está próxima. Isso que nós precisamos entender. Jesus virá outra vez aqui, e quem tiver sua vida alinhada com Ele, cumprindo a missão, subirá com Ele. Simples assim. Se for hoje, glória a Deus, aleluia. Se for amanhã, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, até que Ele venha. Isso não altera a nossa concepção no sentido de vida, mas altera a nossa missão no sentido de proclamar, divulgar e falar do Evangelho. Agora veja que ele também coloca outras realidades que são bem complexas e que os ouvidos contemporâneos não gostam de ouvir. É tão interessante isso porque nós vivemos uma sociedade tão emocionalmente frágil que as pessoas não aguentam mais ouvir e nem falar de conversas sérias e de temas relevantes. Assistia um podcast dessa era que é uma era do ressentimento. E eu fiquei pensando, e não há de ver que é verdade? A gente fica ressentido por tudo. Ninguém pode falar nada para nós, a gente já fica bravinho. Bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Instagram, não quer contato, cancela. Nós somos assim. Nossa sociedade hoje é assim. Um amigo meu que é psicólogo sempre fala: rapaz, você fala umas coisas lá que eu fico preocupado. Fique não. Jesus também falava. Fique não. Ah, mas é que os ouvidos dessa sociedade pós-moderna. Eu falei: então, nos últimos dias eles vão buscar pregadores que falam somente aquilo que eles gostam. Eu recomendei uma médica, uma irmã da igreja, e falei para ela, falei: ó, a médica
Ela falou assim: não, Jefferson, eu fiquei feliz com o seu avanço no seu tratamento, você melhorou bastante. Eu vou precisar de uma médica, porque a minha saiu do plano, Você pode me indicar a sua médica? Sim, só que eu aviso. Ela está me assistindo, certeza. Doutora, a doutora é mala, chata. Aí ela falou assim para minha médica: sabe por que você se deu bem comigo? Porque eu sou igualzinho você. Eu falei: eu não sou mala assim não. Aí eu falei para ela, para minha amiga, falei: você vai lá e não queira ser amiga da médica, que ela cumpra somente a missão dela, porque ela vai falar coisa que você não quer ouvir. Um dia eu estou lá esperando a minha hora de consulta, sai um homem, como diria o meu filho, um homem barbado. Barbado estou querendo dizer assim, mais de 60 anos. O cara saiu chorando no consultório. Eu falei: meu Deus, acho que hoje ela não está bem. Você chega lá, você senta na frente dela, ela pega o exame, ela vai falar assim: ó, você não se alimentou direito, você não cumpriu a caminhada que você falou. Se você não levar o tratamento a sério, você pode procurar uma outra médica. Ela é assim, quer você queira ou não. E aí ela vira para nós e fala o seguinte: a minha agenda de espera é de 5 meses. Ou seja, paciente não falta, mas eu falo a verdade. E por isso que algumas pessoas não gostam de mim, mas eu sou médica competente. É isso aqui. Nós precisamos parar com essa ideia de que não podemos falar de algumas coisas e que temos medo de não sermos compreendidos. Nós nunca seremos compreendidos. Algumas vezes as pessoas falam assim: você disse isso. Eu não disse isso, você que entendeu isso e você quis saber disso. Quer ver? Um tema difícil que Jesus fala para nós: nos últimos dias, dá uma olhadinha no versículo 9, vocês serão presos, vocês serão perseguidos e mortos. Nós não queremos ouvir isso, mas essa é a grande verdade. Ser cristão é andar na vulnerabilidade de ser preso, de ser morto, de ser odiado. No nosso país isso não acontece, mas nós conhecemos missões Portas Abertas que vão falar para nós de cristãos que são mortos, espalhados pelo mundo, de regiões onde o povo está cantando, adorando, e chega aí os soldados, fecha o portão e fala assim: nega Jesus. E aí, imagina, chega o cara aqui com uma 12, ou com aquela metralhadora rotativa, sem bala em não sei quantos segundos. Quem não negar Jesus é fogo. O que você faria? Ou você falaria assim: pode matar, minha alma já está com Deus. Se você não negar Jesus, nós vamos saquear tudo aquilo que você tem e vamos te levar preso. E a gente falaria assim: não, pode me levar preso. Foi a mensagem que os apóstolos receberam: vocês não podem pregar do nome de Jesus. Aí Pedro fala o seguinte: olha, você pode pedir qualquer coisa, mas você não pode pedir para que eu não fale aquilo que Deus está fazendo na minha vida e na história do meu povo. Eu vou falar, então você vai ser preso, então pode me prender. Prende, porque a igreja vai orar por mim. E depois que Pedro sai da cadeia, lembra? Até o Mário citou outro dia, né? Quando ele volta, é engraçado isso. A igreja está em oração, pedindo o livramento de Pedro. Lembra disso? Lá no livro de Atos. Só que a igreja está orando e não está crendo muito na oração. A gente às vezes faz assim. Porque quando Pedro chega, bate lá no portão, ela fala: gente, para de orar, vamos agradecer, já cheguei. A menininha que atende, fecha o portão, não deixa Pedro entrar. A igreja está orando por Pedro, mas Pedro não tem acesso à reunião de oração. Por quê? Provavelmente ela fica assustada, estava de noite e tal, não sei o quê, mas a gente precisa pensar nisso. Nós não seremos os queridinhos da nação, as pessoas mais bajuladas da nação, não seremos. Olha aqui, Jesus está dizendo no versículo 9: por minha causa vocês serão odiados em todo o mundo. Jesus disse isso para nós: se você me amar, o mundo vai te odiar. Ao passo em que você me ama, o mundo te odeia. E aí Jesus fala isso para nós: não é nada pessoal, não é com você, é porque você ligou a sua vida a mim, e quem está ligado comigo será odiado pelo mundo.
Porque assim, convenhamos, o que o mundo fez com o nosso Salvador? Crucificou, martirizou, e o que o mundo fará conosco? Nós seremos odiados pela nossa fé em Jesus. As pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: eu não gosto daquela pessoa. Em todo o mundo há ódio velado ou, e algumas vezes também escancarado, contra os cristãos, contra os princípios da palavra de Deus. É só a gente falar que a gente crê na Bíblia, que as pessoas já viram o rosto e falam: te odeio, não gosto, você é retrógrado, antigo, quadrado, preconceituoso, fanático religioso, e por aí vai. Agora, Jesus também fala desse afastamento das pessoas, versículo 10: muitos se afastarão de mim. Você tem visto pessoas se afastando de Jesus? Aí tem gente que fala assim: não, a pandemia, porque a pandemia... Não, a pandemia só revelou quem é e quem não é. Desculpa, é a franqueza, é a sinceridade. Para mim, a pandemia foi uma espécie de uma peneira de Deus nas igrejas. Todas elas. Não, a pandemia esfriou os crentes. Não, quem era crente continuou crente. Quem era dizimista continuou dizimista. Quem amava a igreja continuou amando a igreja. Vinha de máscara, sem máscara, ficava no carro, enfim. Assistia live. Nem com esse papo, não. É que ele já tinha uma predisposição para se afastar. E aí com a pandemia, facilitou, ele simplesmente foi embora. É triste, mas é verdade. Muitos se afastarão de mim, Jesus está falando. Agora, quando se afastam, veja o que acontece. Eles vão se odiar e vão trair. Por que a sociedade está esse caos? Porque está afastada de Jesus. E quando nós estamos afastados do príncipe da paz, a gente só vive em conflito, brigando, traição, ódio, rancor, raiva, desunião. Tudo isso acontece porque nós estamos afastados de Jesus. Por exemplo, um casal que ama Deus e que vive a espiritualidade cristã e ama Jesus e fica perto de Jesus, tem como viver em conflito? Tem uns desencontros, mas tem como viver em conflito, odiando? Não tem. Não tem. E aí Jesus no versículo 12 vai falar o seguinte: olha, o pecado nesses últimos dias vai aumentar e o amor de muitos vai se esfriar. Agora veja que interessante, porque quando Jesus fala de esfriamento, Jesus não fala de intensidade. A gente às vezes pensa no amor como algo que é intenso ou não intenso, mas Jesus está falando de temperatura. Um amor que era quente agora se esfria. E você tem percebido que as pessoas estão cada vez mais frias, mais insensíveis, não dadas à empatia, ao mesmo tempo em que o pecado está aumentando, ou temos essa impressão de que o pecado está aumentando, de que as roupas estão mudando, de que as pessoas estão mais expostas, de que a sexualidade agora não tem mais nenhum tipo de pudor, de freio, e o pecado vai aumentando. Algumas coisas que eram feitas no secreto agora são feitas às claras. A minha cidade de origem é a capital da alegria do interior de São Paulo por conta do carnaval, pasmem, a minha cidade. Eu me lembro quando criança, a gente indo para a igreja, domingo de manhã de carnaval, a gente passando no centro da cidade, o pessoal voltando das marchinhas lá e das matinês de carnaval, aquela coisa toda. Mas era meio que controlado a coisa, era meio que velado algumas coisas. Não posso falar tudo, mas o que a gente tem visto nesses últimos dias, e depois que a galera ficou meio presa em casa aí nos 2 anos da pandemia, não sei se você acompanhou os noticiários, mas assim, eu olhando tudo aquilo que aconteceu aí nos encontros de carnaval, eu fiquei assim: uau, o pecado está aumentando. Você anda com seu filho no shopping, você fica numa situação de vulnerabilidade. E meu menino, que não é muito observador, ele fala: pai, tem 2 pessoas ali iguaizinhas, iguais é do mesmo sexo, né?
E parece que elas estão de mão dada. Aí eu falo assim, não, meu filho, acho que é mãe e filha, sabe? Pai, aquela pessoa ali, meu filho, o pecado está aumentando. Pai, essa música aí, falei, meu filho, o pecado está aumentando. Tem muita gente correndo para o pecado, ou não? Tem ou não tem? E o amor de muitos se esfriando. Agora, aqueles que são de Deus de fato e de verdade, perseverando na fé. E aí vem Jesus no versículo 14 e fala o seguinte: e as boas novas a respeito do reino precisam ser anunciadas. Então eu quero concluir a minha fala, já entendi que meu tempo está apertado, mas o que fazer diante de um cenário como esse? O que fazer num tempo do aumento do pecado e diminuição do amor? O que fazer, amados irmãos, diante das guerras? O que fazer diante dos terremotos? O que fazer diante das pessoas que estão com fome? O que fazer diante das catástrofes? E diante dessas situações citadas por Jesus, nós devemos anunciar o Evangelho, nós devemos anunciar as boas novas, nós devemos pregar com ousadia e com um tom de urgência a grande alegria do amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Devemos compartilhar essa linda mensagem de salvação e de redenção e dizer ao mundo que Deus está buscando a reconciliação com todas as pessoas, inclusive com aquelas que nós falamos que não tem solução. A boa notícia do Evangelho é que Deus nos ama, de que Deus está de braços abertos e com as suas mãos estendidas para tocar nos pecadores, transformar os pecadores e fazê-los assentá-los junto com o povo de Deus, na família de Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho para que as boas notícias possam chegar nos corações, nas nações, e as pessoas possam viver na plenitude da graça de Deus, uma vida abundante, uma vida cheia de esperança. Todas as nações precisam ouvir sobre o amor eterno de Deus, e essa responsabilidade é nossa. Ninguém vai fazer, é nossa. E aí quando Jesus fala assim, ide por todo o mundo, às vezes eu fico pensando assim, quais são os mundos de Sorocaba? Parou pensar nisso? Quando a gente fala assim de tribo, a gente já pensa lá na Amazônia. A gente, vamos lá na região amazônica. Será que não tem tribos? E aí, eu que fui pastor de jovens muitos anos, não temos tribos urbanas? Como a gente se comunica com os skatistas, por exemplo? Eles vivem num outro universo. Como a gente se comunica com aquele pessoal que gosta de se vestir que nem criança, com desenho lá animado? Cosplay. Como que a gente se comunica com esse mundo? Como que a gente se comunica com o sertanejo universitário, por exemplo? Como? Com o forró eletrônico, como? Como que a gente se comunica com o mundo dos presidiários? Eu passo ali e vejo hoje de manhã uma senhora, jovem senhora, da idade da minha esposa, com 2 filhos, uma sacola grande, cheia de suprimentos lá para levar para o rapaz lá que está preso, e eu fiquei falando para a Natália no carro, eu falei assim, o que essa mulher vai falar para esses 2 meninos que estão indo lá para ver o pai que está preso? Que mundo é esse? Como a gente comunica o Evangelho? Será que a gente não tem compaixão? Que mundo é o mundo dos drogados, por exemplo, das pessoas que estão escravizadas pelo álcool, pela bebida, pelas drogas? Como diz um amigo meu, tem um cliente, um amigo nosso que passa aqui toda semana, e aí ele falou assim para mim outro dia, como você consegue conversar com esse cara? Eu falei, não sei. A Natália fala para mim também, como você consegue conversar com esse cara? Eu não sei. Eu não sei como conversar com ele. Mas se eu não der atenção para ele, eu não sei quem vai dar atenção para ele, eu não sei. Eu não sei se eu consigo me comunicar bem com ele, mas eu tento. Porque ele está tão drogado, eu falo para ele assim, volte no dia que você tiver são. Aí ele falou assim, um dia vai acontecer, pastor. Mas não aconteceu. Eu nunca vi lição.
Nunca vi lição. E eu perguntei para ele, como é viver são? Ele falou assim, faz tanto tempo que eu estou envolvido no crack, pastor, que eu nem sei mais. Perguntei o nome dele e outro dia ele falou assim, está aqui meu RG. A gente precisa entender esse mundo. Como alcançar esse mundo? Como transpor o Evangelho para essas pessoas? Cabe a nós completar essa missão. Cabe a nós cumprir isso. Falar do amor de Deus e deixar os resultados na mão de Deus, na unção do Espírito, porque quem vai convencer o mundo não sou eu, não é você, não é a igreja e não são os nossos argumentos. Quem vai convencer o pecador é o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer? Falar, divulgar a grande notícia. A grande notícia é o seguinte: Deus nos ama, Deus nos transforma, Deus nos quer bem, Deus quer tirar as pessoas do mundo e colocar essas pessoas na sua família, que se chama igreja, família de Deus. Como a gente vai comunicar o Evangelho com jovens universitários que estão sendo bombardeados com 1000 informações e que a fé está em conflito com tudo aquilo que ele aprendeu na EBD, e agora vem um professor e vai descarregar 1000 coisas para ele, que é o trabalho que os nossos missionários da ABU fazem nos centros universitários. Como transpor isso? Os pastores que entram dentro dos cenários militares para falar do amor de Deus para os militares. E a minha função de entrar nos hospitais e falar com gente cética, que é a classe médica, e mostrar para eles que eles não têm o dom da vida. Eles cuidam da vida, mas eles não têm o dom da vida. E nós conhecemos o médico dos médicos, entende? Então você e eu somos despertados, chamados a atenção nessa manhã para cumprir a missão. E cumprir a missão e deixar os resultados desse trabalho com Deus. Agora, eu espero e oro para que sejamos encontrados fiéis. Fiéis. Eu quero, de fato e de verdade, um dia ouvir do meu Senhor estendendo a mão para mim e falando assim: Jefferson, servo bom e sobre o muito eu. Deixa eu colocar ali. Imagina Jesus vindo buscar a sua igreja e falando assim: Igreja Batista Nova Canaã, igreja serva e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos cantar? Olhando somente para Cristo. Se formos perseguidos, se formos presos, se formos cancelados, não pararemos, avançaremos para a honra e glória do Senhor Jesus. Com essa canção nós encerraremos o nosso culto e daqui 15 minutos nós voltaremos para a nossa escola bíblica dominical. A irmã Cleusa hoje estará lecionando. Teremos aqui um lanchinho aqui do lado, tá? Me pediram, fazia algumas semanas que eu não conseguia, consegui lá o suco que vocês gostam, coloquei ali. Eu espero que vocês tenham tempo de comunhão e de confraternização. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nos ajude a cumprir a missão, a completar a missão. Nos dê, ó Pai, ousadia, intrepidez. Tira de nós a vergonha, a preocupação. Abençoe os missionários espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Abençoe nossa igreja, para que continuemos investindo mais e mais em missões. Nos dê um bom dia na Tua presença e que logo mais a IBD também venha falar profundamente ao nosso coração. Fica conosco, com os enfermos, com os desempregados, com os acamados. É a nossa oração em Jesus. Amém.